Oi, gente! Então vamos seguir com a nossa aula de geografia. Essa é a segunda parte. Se você não assistiu a primeira, assiste e depois continua assistindo essa, tá bem? Bom, olha só, nessa aula de agora nós vamos falar sobre a formação da população brasileira. Basicamente, o nosso povo, a nossa gente, foi formada por três principais grupos: os portugueses, os africanos e os índios. Vamos ver como que isso aconteceu? A primeira interação de povos que a gente teve aqui foi com a chegada dos portugueses que encontraram os índios. Confere aí. No ano de 1500, chegavam ao Brasil as primeiras caravelas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Em busca das terras distantes das Índias, Cabral acabou avistando o Brasil. Você sabe o que ele encontrou por aqui? Além das belas praias, florestas, papagaios, tucanos, macacos e onças, ele também encontrou habitantes completamente diferentes, que chamou de índios. Assim que os portugueses chegaram e encontraram os índios, eles começaram a aprender algumas coisas com os índios. Então eles utilizavam conhecimentos sobre como sobreviver aqui nessa nova terra, a como cuidar dessa terra. Por sua vez, os índios começaram a ter alguns prejuízos, como, por exemplo, pegaram algumas doenças que eles não estavam acostumados, porque não tinham imunidade a elas ainda. Uma delas foi a gripe. Muitos índios morreram por conta de gripe nessa época. Também os índios começaram a entrar em conflito com os portugueses. E nesses conflitos, vários índios vieram a morrer. Então a população indígena sofreu uma baixa muito grande nesse momento. Os portugueses, por sua vez, precisavam de mão de obra para trabalhar nessa nova terra. E com isso foram trazer escravos da África para trabalhar no Brasil. Olha só como isso aconteceu. Da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em três grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. As marcas que esses povos deixaram em nós são enormes. Todos esses povos contribuíram culturalmente conosco. Nossos hábitos, nossa alimentação, nossas vestimentas, música, dança, religião têm influência desses povos que iniciaram a população brasileira. Depois de um tempo, ao longo de nossa história, vários outros povos vieram colaborar, vieram para o Brasil. Por exemplo, aqui em Petrópolis nós temos muita influência da cultura alemã, que ajudou a colonizar nossa cidade. Em toda essa mistura boa de vários povos, nós temos miscigenação, a mistura de várias etnias. E nós, como brasileiros, somos formados pela miscigenação, essa mistura de vários povos. Por isso, é importante que nós tenhamos respeito por todo tipo de cultura, todo tipo de religião, todo tipo de cor, porque todos nós, fazemos parte da mistura. Todos nós temos um pouquinho em nós de africanos, de portugueses, de índios, de espanhóis e alemães, vários outros povos. Então, o mais importante de nós entendermos tudo isso aqui, toda essa mistura da nossa população brasileira, é que nós tenhamos respeito pelo outro, tá certo? Então, deu para entender um pouquinho da onde vem a nossa população, da onde vem o povo brasileiro. Agora você vai fazer as atividades do teu livro e do caderno que estão no planejamento. Até a próxima aula. Tchau, tchau!